Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. A paz, boa noite, igreja. Jovens, boa noite. Aê, por favor, boa noite você que nos acompanha pela TV Rica, que para mim é uma noite de primícia, é a primeira vez que eu ministro, tenho a oportunidade de finalmente ser alocada no culto de acordo com a minha idade, no culto de jovens. Pena que o apóstolo Cristiano não se encontra aqui para testificar disso, mas é uma noite de primícia na minha vida e eu me sinto muito privilegiada e muito honrada por poder falar para vocês, amém? E você que nos assiste, que nos acompanha, né? Um abraço especial para a filha querida Arine e a Faina, que regressaram agora da Argentina, vão passar um tempo conosco, um abraço, estão conectadas aí, família Arnone, que está nos acompanhando, né? E tantas vidas, Juliana, enfim, são tantas pessoas conectadas. E eu vi agora um pedido de oração do Carlos Alberto, que ele pede oração pela filha dele, a Érica, que não está andando. Coloque-se de pé, vamos interceder pela Érica. A palavra de Deus nos diz que quando nós pedimos, quando dois de nós se unem, pede e clama, o Senhor faz. Você crê nisso? Você crê que aquilo que nós como filhos pedimos ao Senhor, Ele produz? E nós estamos no mês de cura e eu quero junto com você que nós declaremos isso sobre a vida da Érica. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a Érica. Nós apresentamos, Senhor, ela diante do Senhor e declaramos sobre a vida dela cura, restauração, sobre as suas pernas, sobre o andar, sobre o seu caminhar. Damos ordem a toda doença, tudo que acomete a vida dela, seja de que origem for, emocional, física, nós lançamos fora pelo poder do sangue de Jesus. Declaramos restabelecimento no seu físico. Declaramos que ela caminhe, ande e prossiga para o teu propósito, segundo a tua vontade. Nós abençoamos a vida da Érica e declaramos cura em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode se assentar. E nós vamos falar de cura. Esse mês em que o Senhor separou para ministrar as nossas vidas sobre cura. Quantas coisas têm sido feitas, não é? Quantos aqui têm acompanhado as terças-feiras com a profeta Camila Cunha? Quantos têm conseguido assistir? Se você ainda não acompanhou, a terça-feira agora será a última terça-feira de uma ministração que o Senhor tem falado de forma profética, através da vida da profeta Camila e produzido tantas coisas, assim como cada culto nesse lugar. E que hoje seja mais um dia desse. Amém? Eu quero orar e quero que você ore comigo, ore por mim, pela minha vida, pela sua vida. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor esse momento em que aprove ao Senhor falar as nossas vidas sobre cura, sobre restauração. Porque nós estamos numa década de governo, porque nós estamos, segundo a Tua palavra, determinada sobre nós, em um ano de relacionamento e reconciliação. Pai amado, a cura nada mais é que uma reconciliação conosco mesmo. Uma reconciliação nas nossas vidas. Uma reconciliação com aqueles que estão à nossa volta. E tantas coisas o Senhor já tem produzido nesse lugar, Senhor. Tanta cura, tanta restauração, tanta reconciliação. E eu te peço que nessa noite, Pai, seja mais um dia assim. Daquilo que o Senhor colocou no meu coração, daquilo que o Senhor falou ao meu coração. Que eu não atrapalhe, que eu ministre com precisão profética a Tua voz. Porque é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura, é o Senhor que nos leva além, é o Senhor que sara as feridas, é a Tua vida em nós. Assim como na minha vida, Senhor, o Senhor promoveu cura e tem promovido dia após dia. Eu quero derramar não daquilo que eu conheço, não daquilo que eu ouvi falar, mas daquilo que o Senhor fez em mim, da Tua vida em mim. E que cada vida aqui assentada, cada jovem, possa abrir o seu coração, possa abrir o seu espírito, possa abrir a sua mente, para receber a palavra que cura, que restaura. Nós sujeitamos todas as coisas, debaixo do poder do Teu Filho amado, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. Que a Tua palavra penetre no mais profundo da nossa alma, separando alma e espírito, curando no mais profundo. Nós não resistimos, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós somos Teus. E quando o Senhor nos toca, não é para ferir, mas é para curar.
E eu declaro que essa é uma noite que o Senhor toca em coisas profundas, para que, como foi visto, nós tenhamos altas de sair em lugares que nós estávamos paralisados, em que nós estávamos adoecidos, em que nós estávamos presos. Mas o Senhor diz: essa é uma noite de alta, essa é uma noite que você sai desses lugares, essa é uma noite que você levanta e vai. Nós não resistimos, Senhor, nós nos rendemos e nos entregamos, em nome do Teu Filho amado, amém. Amém? Você está rendido nessa noite? Amém. Então abre comigo lá em 1 Coríntios 13:11. Quero saudar o apóstolo L, que nos envia para os desafios, que tem uma paciência que só um pai pode ter. E que eu não sei quem eu seria se o amor de Deus não fosse manifestado através da vida dele na minha vida. A paternidade é algo que nos posiciona nesse amor. E eu tenho sido posicionada pela vida dele, como eu tenho certeza que tantos de vocês que se permitem experimentar isso. Então quero honrar a vida dele pela paciência, pelo amor e por sempre nos posicionar. Honrar a vida da pastora Zelinda, que como uma irmã mais velha, no espírito, lógico, embora a diferença seja bem pequena, mas que junto com o Pai vai nos enviando, vai nos formando e nos ativando, amém? Que privilégio tê-la como líder, né, do nosso grupo de jovens. Isso é um privilégio. 1 Coríntios 13:11 diz assim, tão conhecido: quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Esse versículo ele é muito ministrado, não é? Sobre a maturidade e como devemos deixar as coisas de menino, como devemos deixar as coisas de criança. Mas nesse tempo, aprove o Senhor ministrar cura às nossas vidas, nós vamos um pouquinho mais fundo sobre o entendimento da maturidade. Porque eu creio que muitos de vocês já têm ouvido palavras: olha, a criança faz isso, isso e isso, nós não fazemos mais, porque agora nós somos os maduros, não é assim? O Senhor quer ir um pouquinho mais fundo nesse entendimento de maturidade. Por quê? Porque vocês estão numa fase da vida favorável, precisa, preparada para transicionar, para fazer uma transição da imaturidade para a maturidade. A juventude que nós carregamos é essa fase. A gente sai da imaturidade, do tempo de menino, para o tempo maduro, para o tempo de deixar as coisas de menino, não é assim? Então vamos começar a refletir um pouco nisso. O que é a maturidade? O que é essa maturidade, né? Que o apóstolo Cristiano tem, por exemplo. É deixar as coisas de criança, os jogos, as brincadeiras, a alegria. Você já viu frase assim: olha, acabou a brincadeira, a vida adulta é séria. Já viu assim? Conceito. Ajuda, gente. Vocês sabem que eu tenho uma deficiência, que eu sou professora. Não é que ser professora é deficiência. É que eu preciso que vocês interajam comigo, né? Então, vocês mesmos com as mãos, faz sim, faz não, balança, faz alguma coisa aí para eu não me sentir. Professor não consegue se sentir sozinho, tá? E se o irmão acordar, você dá um cutucão nele aí. Passa álcool antes. Então, não é assim que a gente ouve? Olha, agora acabou a brincadeira. Viu? Agora você é adulto, agora a vida é séria. Não é assim que a gente ouve? A gente ouve até algumas coisas, talvez só eu ouça, mas você já deve ter ouvido também. Olha, a vida adulta ela é séria, viu? É séria, é difícil e é pesada. O negócio fica sério. Já viu assim? Já ouviram isso? Liga-se a maturidade a isso, não é? Então, mas não é isso que muitas vezes significa. Isso significa muitas vezes o que dizem sobre a maturidade. Mas a maturidade que a palavra nos ensina, aquela que Paulo está declarando ali em 1 Coríntios, não fala apenas de comportamentos. Não fala de comportamentos que devem mudar. A maturidade que Paulo está falando ali fala de uma natureza. Não é dizer assim: olha, antes você era criança, você era menino, você ficava bobo, você ria à toa, você fazia isso, acabou, viu? Agora você trabalha, você é sério, você fica mal-humorado, não ri, não é disso. Você quer ver um exemplo claro que todo mundo conhece? Apóstolo LCE. Quem já chegou perto do apóstolo L com o mundo acabando e vai se aconselhar e daí você está dando risada junto com ele do problema que você foi falar? Só eu? E trata as coisas com uma leveza e consegue ver alegria em tudo?
Você viu tudo caindo, ele vê a alegria, você sai pior que você vê a alegria que ele vê. Não é assim? É imaturo ou maduro o nosso apóstolo? Maduro. Você entende que a maturidade não está se eu ando sério, agora até me vi diferente, por uma pose diferente, porque agora eu sou adulto. Não, não é isso. E é isso que o Senhor quer nos levar a entender, essa maturidade mais profundo. Porque essa maturidade que Paulo está falando, ó, deixa as coisas de menino. Ele não está falando de deixar as coisas fora, apenas. Ele não está falando assim, ó, chega do Xbox, é o Xbox da última? Não é o Xbox, deixa o videogame, deixa o Xbox, não é isso apenas. Olha, deixa aquele tempinho que você não fazia nada da vida, não é isso apenas. Paulo está falando de uma mudança dentro que reflete fora. Ele está dizendo de uma natureza que mudou aqui dentro e por isso o meu comportamento, as minhas escolhas mudam. E aí eu deixo coisas de menino. E é isso que o Senhor quer construir conosco nessa noite. Para isso, para entender o que o Senhor quer falar desse tempo de maturidade que é de dentro para fora, nós não podemos pegar o versículo de modo isolado, como o apóstolo Cristiano tem nos ensinado. A palavra é contínua, a palavra é contextualizada. E se você vai um pouquinho adiante, no 1 Coríntios 13, volta lá para mim no 9, 10 e 11. O apóstolo fala 1 Coríntios 13 é o versículo do amor, não é isso? Né? O amor não suspeita mal, ainda que até Renato Russo cantou esse versículo, né? Do meu tempo, não é de vocês. Mas é o versículo do amor. Então Paulo vem falando do amor, e aí ele dá uma dessa, olha, quando era menino, eu fazia as coisas de menino, mas quando acabou o tempo de menino, eu deixei para lá. Então vamos entender o que Paulo está construindo ali. O apóstolo Paulo fala da maturidade logo depois de definir o amor. E o amor que flui o quê? Da vida de Cristo em nós. Porque, gente, aquele amor que não suspeita mal, aquele amor que não se soberbece, aquele amor que aguenta tudo, ele nasce em nós? Não. Aquele amor que Paulo está descrevendo não são os comportamentos. Ó, vem cá, irmão, você converteu, agora eu vou ensinar para você, viu? Amor é isso, e agora você faça isso. É assim? Não. O que faz primeiro, por exemplo, foi suspeitar mal. Deixa eu ver o que esse povo está querendo. Meu dízimo. Nem é grande coisa, mas a gente suspeita. Não é assim? Por quê? Porque o amor para mim, ele estava baseado no que eu era. E eu estou suspeitando essa pastora, estou suspeitando disso, daquilo. E à medida que a natureza de Cristo vai sendo formada em nós, vai mudando. E aí eu vou fluindo nesse amor, não é? Aí eu não suspeito mais mal, aí eu consigo sentar diante de um líder, de um ministro e abrir o meu coração e abrir a minha vida. Porque agora eu não estou mais baseada na concepção do amor que eu tinha, mas agora é Cristo que é o amor que flui em mim. Entende isso? O versículo diz assim um pouco lá em cima, quando ele vai definindo o amor. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Tem uma parte que Paulo diz: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nós podemos fazer as mais belas atitudes. Nós podemos ter as mais belas atitudes aos olhos humanos. E ela ser vazia de amor. Agora eu pergunto para você, gente, tem coisa mais linda do que alguém pegar toda a sua riqueza e distribuir para os pobres? Principalmente se eu estiver no meio dos pobres que foram incluídos. Pastora Luciana e o Tiago, a Liliana, toda a nossa riqueza é sua. Que coisa linda. Belezinha de pessoa. Você vê como o nosso amor, ele está pautado naquilo que vem de nós? Então Paulo está dizendo que às vezes a gente pode fazer coisas maravilhosas como essa, em que eles dariam toda a riqueza para mim, mas está vazia de amor. Então Paulo está dizendo que esse amor flui de Cristo. Esse é o amor que Paulo está definindo. Ou seja, podemos ter lindas atitudes, mas inspiradas não pelo amor de Cristo em mim, não pelo amor dele que habita em mim, mas pode ser inspirada no meu eu por vários motivos. Porque eu quero reconhecimento, porque eu quero aceitação, porque eu quero manipulação. Então daí eu vou me movimentando e agradando e manifestando um amor. Vocês estão entendendo? A diferença do amor que nasce em mim e a diferença do amor que nasce em Cristo, que não suspeita mal, que não se soberbece, que tudo aguenta.
Esse amor. Então, assim como esse verdadeiro amor não pode ser discernido por comportamentos, ou seja, mesmo que a Lu e o Tiago entreguem tudo para mim, a dica, tudo, não significa que seja o amor verdadeiro. Então, a mesma coisa que eu não posso olhar os comportamentos e dizer que é um amor verdadeiro, mas eu preciso discernir se a motivação é Cristo, se a base é Cristo, se a inspiração é Cristo, assim também é para a maturidade. A maturidade de uma pessoa não está se ela fala diferente, se agora ela trabalha, se agora ela tem determinadas atitudes, se ela ganha o seu próprio dinheiro, se ela se sustenta. Não. Se ela já tirou a carteira, se ela dirige, se ela está no curso, se ela faz isso. Não está nisso. A maturidade de uma pessoa não está nisso. Assim como o amor também não está nas evidências de comportamentos. Vai lá no versículo 10, coloca o 1 Coríntios 13:10 para mim, que é a chave para a gente entender isso. Então Paulo vai falando do amor, e aí ele descreve toda essa característica de amor. Quando chega no 10, ele dá uma dessa. Ele diz assim: quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Descreveu o amor e agora está falando do que é perfeito. E eu pergunto a vocês: vier o que é perfeito? Perfeito é teleios, é completo. Essa perfeição diz de algo que é completo, que é pleno. Deixa eu perguntar para você me ajudar. Quem é que veio que é perfeito, que é completo? Quem? Cristo. Aquele que é completo, que é perfeito, ele veio. Então a palavra está dizendo, Paulo nos diz, quando ele vier, o que é perfeito, ou seja, Cristo, então aquilo que é em parte será aniquilado. E sabe aquilo que é em parte? Quando eu e você, antes de aceitarmos e recebermos a vida de Cristo no nosso espírito, nós éramos corpo e alma. Nós éramos em parte. E aí quando Cristo, que é completo, ele vem habitar em mim, aí aquilo que eu era em parte se torna completo. Entende isso? Quando Cristo vem habitar em mim, eu que era em parte, me torno completo. Só que tem um porém. A maturidade não é apenas uma questão de idade, mas de natureza. É sair desse lugar em que eu sou incompleto, ou seja, eu sou corpo e alma, é o meu eu. Então tudo que eu faço está baseado naquilo que eu sei, que eu conheço, que eu vivi no meu passado. Então eu saio desse lugar do eu e vou para esse lugar aonde Cristo, que é completo, habita em mim. Essa é a maturidade. Por isso que nós vemos pessoas com muita idade e imaturas. Você já viu alguém assim? Você já viu alguém com uma idade bem avançada que se comporta como uma menininha, como um menino, como um adolescente, com atitudes imaturas? Porque ela está comportando-se a partir do seu eu, da sua história, daquilo que ela viveu, daquilo que ela aprendeu. Não está entendendo, não recebeu a vida daquele que é completo, que é Cristo, e vive a partir dessa vida. E é por isso que o oposto também é verdadeiro. Nós às vezes vemos pessoas com pouca idade, mas maduras. E o Senhor me trazia a sua vida, Tamires. Pouca idade e madura. E tantas pessoas. Por isso que nós conseguimos ver isso. Porque não está relacionado à idade, mas está relacionado com o quanto Cristo, que é completo, governa a sua vida. Amém? Vocês estão aqui comigo? Assim é a maturidade. Porque o que acontece se nós não discernimos essa maturidade? Nós corremos o risco de passar a vida toda na imaturidade do eu. Porque o que é ser imaturo? É viver no eu. Não é a idade que você tem. Não são as coisas que nós fazemos. É viver a partir do eu. E aí eu falo com os mais experientes aqui como eu. E o Senhor me dizia isso. Alguns de vocês já estão em idade avançada, mas permanecem na imaturidade do eu. Em algumas áreas, em algumas situações. E falava isso a minha vida também. E aí sabe o que é interessante? A imaturidade do eu é o tudo é meu. O tudo é meu, o tudo me doeu, o tudo me ofendeu, o tudo me machucou.
Consegue perceber aquilo que gira em torno do eu? Deus me mostrava um círculo com aquele furinho no meio, é o eu. A minha esfera de vida, a minha atuação de vida é o meu eu. Porque é o imaturo do eu. É o meu corpo, é a minha alma, é o que eu sinto, é o que eu vivo. E é interessante que o versículo, quando Paulo fala, lá em 1 Coríntios 13:11, ele tem uma ordem. Quando ele vai falar dessa imaturidade, dessa transição, ele fala assim: porque quando eu era criança eu pensava, sentia e falava como menino. E olha que interessante, o versículo traz essa ordem: falava como menino. O que diz respeito de quem eu sou. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então aquilo que eu falo aponta mais do que os meus pensamentos, aponta quem eu sou, aponta a minha identidade, né? Então eu falo de mim, do que me ocorreu, do que eu acho. A maior característica da imaturidade, a característica que, agora biologicamente falando, quando você vive na adolescência, né, você é adolescente e você vai crescendo, eu falava isso com a Alice agora, a gente conversando e vindo no carro. A última área a se formar e amadurecer é aqui, ó, na frente do cérebro, né, frontal. Essa área aqui, ela é responsável pelo nosso raciocínio, pela capacidade de domínio e pela maior característica da maturidade, que é se colocar no lugar do outro. Quando você consegue, isso chama empatia. Quando você consegue se colocar no lugar do outro, é um comportamento que denota maturidade. Então o adolescente, a criança, o jovem, ele tem essa dificuldade. Porque é uma questão biológica, isso aqui ainda está sendo formado. Por isso que às vezes a gente tem aquelas atitudes, talvez só eu tenha, de que quando eu falei, pá, não era adolescente, né? Falava com o pai, falava com a mãe, já dava aquela burdoada, não é assim? Não estou usando como desculpa, quero que construir um pensamento para que nós entendamos aquilo que nós produzimos. E é por isso que tantas coisas nós vamos fazendo e produzindo, sem às vezes nos colocar no lugar do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, daqueles que estão à nossa volta, nós vamos simplesmente fazendo, porque essa é uma característica de imaturidade. Porque é formado em mim, é o meu eu, é o que eu faço. Então eu só falo daquilo que diz respeito a mim. Não consigo me colocar no lugar do outro. Não consigo muitas vezes me colocar no lugar de um amigo, de uma amiga, perceber o que ela está sentindo, o que está passando. Perceber qual comportamento eu deveria ter. Essa é uma característica da imaturidade, porque é centrado o quê? Aí eu só falo de mim. Depois Paulo diz do que sentia. Sentia como menino. Fala dos sentimentos. Como que uma criança, um adolescente sente? Ele sente tudo intenso. Tudo é pela última hora. Aquele amor, aquele sentimento que ele tem é aquele para a vida inteira, é o amor da vida, não é assim? Vamos lembrar lá da nossa adolescência. Deus está nos convidando a pensar lá na nossa adolescência. Alguns vão ter que fazer um esforço maior, né, Lua, Tiago? A gente vai ter que pensar, mas vocês estão bem frescos aí, não é? Aí você olha aquele amor que, nossa, é para toda a vida, não é assim? A adolescência ela é intensa, tudo é intenso, isso tem explicação química, biológica. Então tudo é intenso. A dor quando sofre também, do mesmo jeito que a alegria é intensa, a dor também é a mesma coisa, não é? E está se acabando. Eu sei, eu tenho uma adolescente lá, tem outra vindo já, a Júlia está chegando na adolescência. Então parece uma montanha russa às vezes, não é? A gente está lá extremamente alegre, de repente, e a tristeza faz parte dessa imaturidade da adolescência, né? E aí aquela banda, aquele grupo que você é enlouquecidamente fã e que você admira e que aquilo ali o resto da vida você vai gostar daquilo, não é assim? Não era assim quando a gente era adolescente? Pastora Zelina também gostava do Menudo? Não, né, Zê? Nem estava. Gostava? Então, muito então. Não é? Os pôsteres hoje não tem mais. Hoje tem o TikTok, o Instagram, sei lá, você segue. Mas na minha época você enchia o quarto, você tinha pasta. E aquilo ali era paixão para a sua vida inteira. A imaturidade passou. Mudou. Algo se deu aqui dentro, glória a Deus. Né? E aí agora eu não sinto mais as coisas daquele jeito. E essa é a fase que nós estamos agora, que vocês estão na juventude. Aquela intensidade, lembra aquilo que fervia, que era efervescente, que tudo era intenso? Aquilo já vai se abrandando. E aí você começa a olhar para trás, algumas coisas, né? Que eu fiz no calor daquelas emoções.
É o sentia da imaturidade. Depois tem o pensava. Eu pensava como menino. E como eu penso como menino, molda a minha mente. Não é assim? E como que pensa o adolescente? Ninguém me entende. Minha mãe não me entende, meu pai não me entende, o professor não me entende, ninguém me entende. Gente, só eu pensei assim? Não, não é? Ninguém me entende. Eu vou revolucionar, eu queria mudar o mundo, já falei isso aqui, que eu queria ser petista, comunista, sei lá. Eu queria mudar o mundo. E daí as estratégias que eu achava que eram para mudar o mundo, eu ia fazê-las, porque eu queria revolucionar. Você não quer? Não tem um negócio queimando aqui na adolescência? Nesse final de juventude? Então esse ninguém me entende, esse pensamento, uma hora está super feliz, outra hora está triste, quer mudar o mundo, né? Tem uma coisa assim, queria recolher todos os bichos que encontrava pela rua, cachorro, gato, levar para casa. Você quer ter uma atitude, você quer fazer, não é assim? Sentia, pensava, falava. Os pensamentos, então tudo isso remete à imaturidade. Ok. É como eu estou tentando dizer para vocês, esse tempo é um tempo de meninice. Quem está me assistindo aí, que tem um pouco mais de idade também, volta lá e vamos lembrar das escolhas, das coisas que fizemos. Tudo bem, isso é um tempo de meninice. E isso vai passar. Mas aqui eu já quero falar algo que o Senhor tem para nós nessa noite. É um tempo de instabilidade. É um tempo de formação. Você adolescente, eu estou vendo que tem alguns adolescentes aqui. Eu quero falar algo para você que eu sempre falo para minha filha. Confia em quem te guia. Né? A Alice, até eu pedi permissão para ela para contar que ela fez lá o Snapchat, né? E faz bastante anos atrás, 2018, né? E lá ela colocou o nome dela Alice Docinho, Alice Doce. Porque ela gostava muito de doce. E como faz muitos anos, 2018, nós estamos em 2020, ela olha e fala, mãe, como que eu pus esse nome de Alice Doce? Que vergonha. 2 anos mudaram, mas é de um ano para o outro, é de um mês para o outro. Muda tudo. Algumas coisas ela já pode vir e falar, mãe, muito obrigado que você não deixou eu fazer aquilo. Que mico que ia ter sido se eu tivesse feito, se eu tivesse postado. Porque eu sempre digo para ela, filha, algumas coisas eu sei que você não vai achar legal, mas eu preciso te guiar, porque a sua cabecinha vai mudar. E eu te guio não para te privar, não para te incomodar, não porque eu quero você infeliz, mas porque eu quero te guiar nesse caminho para você viver em plenitude, para você não ter marcas, para você passar curada. Confia que eu estou te guiando. Ei, adolescente, você foi colocado numa casa de líderes que querem te guiar, não te privar, não te roubar, não impedir, querem te guiar. Uma vez no retiro de teens, quem lembra do barquinho? Nós fizemos um barquinho com os adolescentes, e aquele barquinho atravessava aquela piscina, porque isso é adolescência. Ou tem alguém aqui que ainda é super fã do Cavaleiros do Zodíaco? Tem, né? Ontem eu coloquei para Júlia assistir aquele outro do japonês que é Power Rangers. Olha lá, nossa, você ainda, não é? Você ainda passa as suas tardes assistindo Power Rangers? Como você fazia lá? Não, mudou. Então essa é uma fase em que nós precisamos de alguém para nos guiar. E você está numa casa com pessoas dispostas a isso. Amém? E aí nós vamos seguindo com essa meninice. E aí chega a maturidade. Eu deixo as coisas de criança. E agora o que eu falo, sinto e penso não é mais como é criança. Não é mais com essa meninice. Eu deixo isso. E aí nós vamos para uma frase do AP na ministração de quinta-feira. Que o Senhor, na hora que Ele falou, o Senhor falou, pega essa. E que Ele falou assim, não tem como escrever uma história sem resolver o passado. Não tem como escrever uma nova história sem resolver o passado. E a juventude, que é a fase que vocês estão, ela não é... O que é a juventude? Senão o início de novas histórias. Não é assim? Que o diga Daniel e Samela. Que o diga Thaís e Bruno. O que são? O que é a juventude? Senão o início de novas histórias. De estudos, profissão, na vida sentimental. Alguns saem da casa dos pais, se encerram um tempo, vai viver um tempo, né? Sozinho ali, tem os meninos que vivem isso. Então a juventude é a fase das novas histórias. Não é isso? Quantos aqui já vivem novas histórias?
E o Senhor nos diz: eu tenho novas histórias para vocês, mas eu quero histórias plenas, em que vocês não vejam mais em parte, mas vocês vejam o todo. Porque o Senhor me dizia que muitos de vocês estão diante de novas histórias, tem novas histórias, mas vocês estão vendo em parte, vocês não estão vendo o todo. E o todo é Cristo, a parte é a tua história, é o que te machucou, é o que te feriu, é o que te marcou. E tem pessoas que estão olhando para a nova história, mas estão olhando em parte. E aqui eu não consigo, aqui eu não vou, aqui eu não posso. É mentira. Aquele que é todo habita em você. E Ele conduz essa nova história. E é por isso que nós precisamos hoje resolver algumas coisas lá de trás. E qual é o passado de uma juventude? Quando se é jovem, qual é o passado? Eu já tenho um passado mais longo um pouco. Quando se é jovem, você tem de passado a infância e a adolescência. Então é para lá que nós vamos. Aquilo que nós vivemos na infância e na adolescência construíram quem nós somos na juventude. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, construiu. E você que tem mais idade, fique atento, porque como o Senhor me dizia, muitos de vocês carregam na maturidade nesse novo tempo marcas e questões não resolvidas lá do passado. Não são questões agora, são de lá, que refletem até hoje. E nós vamos tratar disso. Coisas boas e coisas não tão boas formaram a nossa identidade até aqui. Aquilo que eu e você, aquilo que você jovem viveu na sua infância e na sua juventude, na sua infância e adolescência, construiu a sua identidade até aqui. Você já se pegou pensando assim, que muitas vezes as coisas difíceis que vivemos na infância e adolescência nos fazem ver em parte quem nós somos? Você já se pegou pensando assim, nem eu mesmo me entendo. Estou falando agora, quanto jovem. Nem eu mesmo entendo o que eu estou sentindo. Nem eu mesmo entendo o que eu estou pensando. Já se pegaram assim? Você já se observou que aqueles rótulos, aquelas coisas que diziam a seu respeito, que talvez você tenha ouvido na infância e na juventude, na infância e na adolescência, muitas vezes você mesmo repete para você aquilo? Já se pegaram em alguma situação assim? Eu sou mesmo assim. Eu sou isso aí. Eu sou assim. Às vezes é inconsciente. Às vezes uma situação acontece e é isso aí mesmo. E aquela coisa flora dentro de você. Estou falando com alguém aqui? Amém. Essa semana eu ouvi uma frase muito forte de uma pessoa, tratando dessa história, que ela disse assim: eu extraio o mal das pessoas. Uma frase lançada. E aquilo se tornou tão verdadeiro. Aquilo foi escrito nela. Eu extraio o mal das pessoas. Não. Nós estamos vendo em parte. Deixa eu dizer para você. Você vê em parte. Mas o Senhor nessa noite quer que você veja o todo. Que é o Cristo em você. E dentro de cada área da sua vida, em que na infância e na adolescência uma marca, algo precisa ser resolvido, eu quero dizer para você, você vai mudar de uma posição de quem vê em parte, a partir da sua dor, a partir da sua marca, para quem vê-se inteiro em Cristo. Porque Ele é a perfeição que habita em nós. O Senhor nesse tempo de cura nos chamou por meio de Cristo, que é completo e que vive em nós, para nós sermos curados, para sermos inteiros e sarados, e aí sim viver as novas histórias que Deus tem para nós em plenitude. Não é para viver em parte, não é para dizer assim, não, aqui eu não piso. Não, olha, sabe, na vida profissional, não, aqui não é para mim. Não, sabe, no casamento, aqui não é para mim. Não, sabe, a maternidade, não, aqui não é para mim. Não, sabe, olha, coisa de amizade, de relacionamento, não, então, essa área, só essa. Não, isso é mentira. Nós fomos feitos para ter uma vida em plenitude. E todas essas situações, por menores que elas sejam,
ou por maiores que elas sejam, significa que nós estamos vendo em parte. Mas nós somos feitos para ver e viver, pensar, sentir e falar a partir do tudo que é Cristo em nós. Amém? E sabe o que é interessante? Deus é tão detalhista que Ele preparou o nosso cérebro para ciclos. Olha que coisa tremenda de Deus. Deus preparou aqui, estudando a neurociência, eu gosto disso. Deus preparou o seu cérebro, jovem, e o meu cérebro, para de tempos em tempos Ele fazer um faxinão. Ele faz uma faxina no nosso cérebro. Isso é biológico, isso é químico. Não interessa se você concorda, não concordo com a faxina. Foi preparado para isso. Deus vai fazer. E olha que interessante isso. Para que a gente tenha um simples pensamentinho, esse que você está tendo agora aí. A gente precisa que milhões de neurônios, que são aqui as células, né, que fazem o pensamento, milhões de neurônios caminhem na mesma direção. Como uma avenida, sabe uma avenida cheia de carro lá de São Paulo? Para você ter um simples pensamento, ai, que hora que essa pastora vai acabar, eu quero comer aqui. Você tem esse simples pensamento, você precisa de milhões de neurônios. Né? Até a Natália ali, a Z treme, eu estou vendo a doutora ali, futura doutora, eu tremo também. E o doutor lá, nossa, não está, o Felipe não está, né? Amém. Para um simples pensamento são milhões de neurônios. E formar essas avenidas onde os pensamentos vão passar. E aí esse pensamento para passar, preste atenção, dentro da minha e da sua cabeça, eu preciso pavimentar. Então vamos supor, quando eu penso uma vez, ele começa uma ruinha de estrada, aí eu penso de novo, ele vai pavimentando, ele vai asfaltando, e o cérebro já entende aquele pensamento. É o exemplo do chocolatinho. Quem gosta de chocolate aqui? Alguém come um chocolate e diz, ai meu Deus, coisa horrível, eu vou comer esse chocolate, Senhor perdoa-me, é ruim de... Não, você come um chocolate com alegria. E aí você começa, eu tenho uma filha de 2 aninhos, vai fazer 3. Mamãe, tô com latte. E já ri. E aí ela come chocolate. E ela vai comer chocolate a vida inteira. Então o cérebro dela, opa, aqui eu já sei um caminho. Esse negocinho que ela põe na boca aí, dispara um monte de neurotransmissor aqui, que denota o quê? É prazer, é alegria, é satisfação. Aí cresce, aí você tem algum estresse, algum nervoso. Gente, é um chocolate, precisa de um chocolate. Não é assim? A mulherada na TPM, né, naqueles dias, ou mesmo os homens. O meu marido agora falou assim, preciso de um docinho, tem que ser um chocolate. Porque o cérebro criou um caminho, pavimentou uma rua para aquele pensamento. Só que assim o cérebro faz para o chocolatinho e para todas as outras marcas na nossa vida. É desse jeito. Olha, você é burro. Daí vai aí daqui a pouco você está lá na escola e todo mundo acertou o exercício, menos você. O que você é? O cérebro, você lembra que você é burro? Aí todo mundo tirou a nota tal, você nova, viu? Falei para você é burro. Os neurônios conversando. A professora faz isso, tá, gente? Tá entendendo? E ali vira uma rua pavimentada. Vira uma rua asfaltada, por onde os seus pensamentos caminham. Agora, Deus é demais, né? Até hoje, nesse dia, você e eu podemos ter pavimentado dentro de nós vários pensamentos, por situações que vivemos e passamos, e criaram pensamentos que já têm um caminho fixo na nossa mente. E aí, sabe por que às vezes o nosso corpo sente tantas coisas? Porque acontece uma situação e imediatamente o seu corpo físico já responde, já sente uma dor, já sente uma situação. Por quê? Porque já tem um caminho lá. Tem um caminho pavimentado lá no passado. Já tem um caminho pronto, preparado e te conecta lá. E às vezes você nem sabe, mas o seu cérebro sabe e o seu corpo reage. E a dor vem, e a ansiedade, a angústia. São caminhos pavimentados. Mas aí Deus, no seu infinito amor, Ele fala assim, e eu vou traduzir a neurociência de Deus, e Ele diz assim: olha, eu preparei períodos para que o cérebro de vocês façam uma faxina de pensamentos. O cérebro vai jogar fora tudo que vocês não usam. Então eu preparei para vocês um caminho em que vocês seguem em frente, deixando as coisas que para trás ficam. Esqueçam delas, porque eu as lancei no mar do esquecimento. Olha que coisa tremenda. Deus pega o nosso cérebro e fala assim: olha, de tempo em tempo, essas avenidas pavimentadas, eu quebro todas elas, eu destruo todas elas e eu faço algo novo.
Mas eu e você precisamos decidir: não, Senhor, essa aqui não toca não, porque dói. Essa aqui eu não quero que o Senhor mexa. Somos nós que decidimos se nos rendemos e deixamos: Senhor, dói, mas quebra e faz algo novo. Me cura. Eu não quero mais caminhar por esse caminho. Porque Ele vai fazer. Porque Ele já está fazendo. Mas eu e você estamos na juventude. Você está na juventude, é esse tempo. É o tempo que o nosso cérebro muda. E o que é isso senão a renovação pela transformação da mente? Aquilo que a palavra declara, a neurociência, coitada, está descobrindo. Você foi preparado para ser renovado. Você foi preparado para ser renovado. Você, jovem que me ouve aqui, você que me ouve em casa, Deus te criou para que, passada a tua infância, passada a juventude, Ele preparou dentro de você, do seu cérebro, um período em que Ele diz: chega, eu quebro essas avenidas, eu quebro esses pensamentos, eu destruo essas mentiras, e eu faço algo novo para te enviar para um tempo de maturidade e plenitude. Você recebe isso? O Senhor quer marcar esse tempo e nos ajudar a identificar áreas onde precisam ser feitas essas faxinas. Essas avenidas pavimentadas, sabe? Esses pensamentos que já estão aí cauterizados pelo que eu vivi, pelo que passou. Conversando com a pastora Zelinda, nós fomos ali distribuindo, e eu quero tocar em algumas áreas que o Senhor quer pontuar nessa noite. A primeira delas é a família. O que vivemos em nossa família, na infância e adolescência, podem gerar marcas que precisam ser arrancadas. E é muito interessante que antes que eu soubesse que eu ministraria nesse dia para os jovens, eu tive a oportunidade de, nessa semana, ouvir 3 histórias a respeito de irmãos. O relacionamento de irmãos biológicos. Quantos aqui têm irmãos biológicos, irmãos e irmãs? E o Senhor imediatamente, quando eu preparava, Ele me lembrou dessas 3 palavras, né? E uma das situações era a situação do primeiro filho. E nasce ali um casal, tem o primeiro filho, e depois nasce o filho mais novo, nasce o irmão desse filho mais velho. E essa criança que acabara de nascer, com 1 ano mais ou menos de diferença do mais velho, nasce com um sério problema de saúde. E demanda muitos cuidados de uma mãe jovem em outra cidade, com aquelas 2 crianças. Você consegue ter empatia e imaginar o cenário? Uma mãe jovem com 2 crianças, 1 aninho de diferença, e o mais novo com um problema sério de saúde, que precisava de médico, de atendimento. E aí essa pessoa se via, e nesse tempo de cura o Senhor a levou a esse lugar. E a pessoa se via um dia numa consulta médica, ela, a mãe, a irmãzinha. E aí aquela criança mais nova chorava, e o médico e a mãe em cima, e ela lá num cantinho, quietinha, sem atrapalhar, sem fazer barulho. E aquela mãe com aquela criança. Enquanto a mãe apoiava o irmão, ela ficava quietinha, quietinha. E aquilo desencadeou por toda a vida adulta daquela pessoa uma ótica de se sentir preterida. Sabe o que é se sentir preterida? Deixada de lado. Olha aquela situação lá vivida. Desencadeou e destravou uma ótica de que ela se sentia preterida, deixada de lado pela mãe. E uma competição com o irmão. Tudo isso que eu estou falando de forma inconsciente. Uma avenida que já estava pavimentada. Então mesmo adultos, mesmo em situações já adultos, mesmo passando a infância, a adolescência, a juventude, ela se via, e o Senhor a mostrou, competindo. Não, porque se fizer por ela, tem que fazer para mim. Nas mínimas coisas, nas coisas pequenas. Não, está fazendo para ela, vai ter que fazer para mim também. Já casou, a pessoa já tem filhos, está de olho. Não, porque fez assim, dormiu aqui, não, também vou dormir, também vou, sabe? Sabe aquela competição? Desencadeou na vida dela. Necessidade de reconhecimento. Eu quero ter o mesmo que o outro tem. Uma imaturidade. Ela se via em parte quem ela era. Até que ela foi curada. Até que Cristo foi revelado a ela. E ela viu que ela não foi preterida. Ela não foi deixada de lado.
quando o Senhor trouxe luz a essa situação na vida dessa pessoa, Ele a levou a esses lugares. Ele curou a identidade dela. Ela expôs o seu coração. E em Cristo, ela entende e acessa a revelação de que ela nunca foi deixada de lado. Ela conseguiu ir para o lugar daquela mãe. Ela conseguiu hoje como mãe entender a situação que aquela mãe passou. Jovem, com 2 crianças. Liberou perdão, foi curada da competição. Porque é isso que o Senhor nos faz quando Ele nos chama a resolver o passado. A resolver a história que ficou para trás. Como você está se relacionando com o seu irmão, com a sua irmã? Uma outra história, 2 irmãos adolescentes. Essa é forte também. Na mesma semana, irmãos. E aí aquela história, né? 2 irmãos e uma TV. Ou um notebook, ou um celular, ou um Xbox. Esse cenário é bombástico, né? Eu sei. O irmão mais velho sempre chegava primeiro. E quando a outra irmã mudava o canal, então o mais velho chegava, punha lá. Um irmão chegava e punha. Isso na adolescência. E punha lá o canal que ele queria, uma TV. O outro corria e mudava. A irmã vinha, vou mudar, vou assistir também. O que ele fazia? Ele se jogava no chão gritando e dizendo que tinha apanhado do irmão, da irmã. A mãe chegava no cenário. O que aconteceu? Ai, me bateu, não sei o que. A mãe ia e batia na irmã. O que será que isso desencadeou na vida dela? Desencadeou raiva. Uma raiva que inclusive norteou todo o relacionamento dela com esse irmão. Eu pedi à pessoa se eu podia relatar. E ela me disse assim, pode. Ainda fala assim, ó. Que eu não entendia. Porque hoje uma mulher adulta, vivida, experiente. Quando eu estava com o meu irmão, eu senti uma raiva. E ele falava, nada a ver, tá tudo bem. Mas falava isso aqui. Porque era lá para trás, a avenida, ó. Adulto já. Uma jovem mais vivida. Mas uma vida inteira. Aquilo que se passou norteava o relacionamento dela com o irmão. Raiva. Mas estava lá guardadinho. Essa avenida pavimentada. E ela nem se dava conta. Até que, nesse tempo, o Senhor mostrou o gatilho. O Senhor mostrou a conexão. E essa avenida foi desconstruída na vida dela. Ela foi curada. Ela foi restaurada. Pediu perdão ao Senhor. E está marcando o encontro para poder falar com o irmão. E trazer luz sobre isso. Encerra uma história. Resolve o passado. E avança para o novo de Deus. Para a vida em plenitude. Uma terceira história de uma família extremamente disfuncional. Talvez alguns de nós tenhamos vindo de uma família disfuncional. Eu vim. E uma história de uma família disfuncional. Sabe o que é disfuncional? Que não funciona bem. Como é que uma família funciona bem? Se ela tem casa, bastante carro, se ela tem bastante dinheiro? Não. A família, para funcionar bem, ela passa, lógico, por ter as condições, né, materiais, de sustento. Mas ela funciona da forma que Deus determinou. O homem dá a vida pela esposa. Os dois se unem pela vida dos filhos naquele mesmo propósito de ativar, de edificar, de cuidar. E essa família funciona no desenho de Deus. Quando ela não funciona no desenho de Deus, ela é disfuncional. Ela funciona, mas está longe do desenho de Deus. Ou em algumas áreas ela... Então essa pessoa com uma família extremamente disfuncional, ela se vê em situações... em que ali expostas com o irmão mais novo, situações de risco, de abuso, de ameaça. Ela tinha que defender o seu irmão. E para defender o irmão, ela tinha que colocar a vida dela em risco. Ela tinha que se colocar no lugar do irmão e muitas vezes, em muitas situações. E isso desencadeou na vida dessa pessoa pensamentos de que eu preciso proteger o outro. Mas como sofria riscos, ela tinha o sentimento de que ela passava a vida tentando proteger os outros. Mas ela nunca tinha conseguido proteger o suficiente. Então ela se frustrava e sentia culpa. Nunca tinha feito o certo. Porque assim como ela não conseguiu proteger o irmão, ela também não conseguia proteger mais ninguém o resto da sua vida. São caminhos, são avenidas. Talvez você se identifique com algo aqui que eu disse. Talvez o Senhor tenha te permitido voltar na tua infância, na tua adolescência. Talvez o Senhor tenha te permitido rever os relacionamentos com os seus irmãos biológicos, com os seus irmãos da casa. Ou talvez não.
Talvez as marcas que foram geradas em você seja a rejeição dos pais, daqueles que foram chamados e enviados por Deus dentro dessa família funcional para criar, para proteger, para cuidar, para ativar, mas de repente você foi deixado, você foi abandonado, talvez você nem conheceu, talvez você é órfão de pai vivo, não tem nenhum relacionamento. E daí sabe qual é o problema? Quando essa avenida está pavimentada dentro de nós, é que tudo que eu falo, que eu faço, que eu penso e que eu sinto é da ótica do rejeitado. E aí qualquer coisinha que acontece, olha lá, tá vendo o apóstolo Hélio? Não olhou para mim. Porque um dia eu fui rejeitado, porque um dia eu fui abandonado, porque aquele que devia me amar, me cuidar. E eu não quero trazer peso, o Senhor não quer trazer peso nessa noite. O Senhor quer trazer luz, o Senhor quer nos arrancar de lugares, o Senhor quer quebrar essas estruturas que nós vamos carregando pela vida toda. Como pastora, nós atendemos pessoas adultas, não é, pastora Zelinda? Pessoas com anos, pessoas nos 50 mais e mais e mais, com essas estruturas ali. E nesse tempo de primavera, vocês estão no que muitos chamam de primavera da vida, a juventude. O Senhor está dizendo: eu quebro essas estruturas, eu quebro essas estruturas, eu destruo esses pensamentos, esses sofismas, essas mentiras, porque eu tenho uma história nova para vocês. Vive em busca de reconhecimento quando a gente vive na ótica do rejeitado, sabe? Eu era assim, eu vivia em busca de reconhecimento. Eu queria ser reconhecida, ser valorizada, eu queria escutar que o que eu fazia era bom. Porque talvez a gente nunca escutou dentro de casa. Olha, você é boa, você é inteligente nisso. Eu nunca escutei nada. Então eu vivia buscando escutar isso, mas tem um problema. Tudo que eu fazia era insuficiente para que eu me sentisse boa. Porque quem ditava a minha ótica, meu pensamento, era a rejeição, era esse buraco dentro de mim. E aí a pessoa que é acometida por esse passado, por essa história, ela vive em busca de reconhecimento, ela vive competindo também. Eu vou provar o meu valor, vocês vão ver o meu valor. Porque não deu valor lá atrás e me abandonou? Porque você não deu valor e me deixou? Porque você não deu valor e alienou-se da minha vida? Não se dignou nem a me visitar? Eu vou provar o meu valor. São feridas, são marcas que nos conduzem por um caminho. A rebeldia. Ah, é? Então agora eu vou me rebelar. Eu não fui amada, não fui cuidada, então agora eu vou me revelar. E nós vamos andando por pavimentos, por ruas, por avenidas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não, tudo isso é fruto de você ver em parte. Tudo isso é fruto de você olhar a partir das marcas da história, do passado, da infância. Porque aquele que é completo habita em você. E hoje Ele te sara, Ele te tira desses lugares de dores, das marcas, da rejeição. Porque nele, deixa eu te dizer, você foi feito filho. Nele, eu e você fomos feitos filhos. Você é filho de Deus. Você pode repetir comigo? Eu sou filho. Você é filho, você é filha. E Ele sonhou com você antes que você estivesse no ventre da sua mãe. E deixa eu dizer para você, ainda que você tenha sido rejeitado por ela no ventre, Ele sonhou com você antes de te colocar lá. E é por isso que você está aqui. Você foi sonhado, você foi desejado. E tudo que tem para você viver não está conectado ao seu passado, está conectado a Ele. É por isso que a cruz é vertical e horizontal, nos conecta à realidade do céu, assim na terra como é no céu. Você não é a realidade do rejeitado, a tua realidade é ser filho, a tua realidade é ser filho. Pastora, mas me faltou isso, pastora, mas eu não tive aquilo. Tudo que nos faltou está completo e preenchido em Cristo, e se você permitir viver esse amor, Ele vai preencher cada pequena lacuna nas suas emoções e nos seus sentimentos. Cada pequena. Coisas que nos constrange de ver o amor de Deus, com detalhes às vezes tão pequenos, Ele preencher com o amor dEle.
para que nós vivamos uma história plena. Sabe, um segundo campo, as amizades. Um amigo, sabe aquele amigo que nós gostávamos muito? E ele nos vira as costas, sabe? Ou ele nos trai, ou ele nos expõe. Nós estamos no tempo das redes sociais, não é mesmo? E aí somos expostos muitas vezes. Nós vemos isso muito, né? Na adolescência, né? No início da juventude. E aí ele ou vira as costas, ou trai, ou expõe. Sabe aquele bullying sofrido? Sabe os apelidos, as palavras, lá na infância? As palavras sobre a sua aparência, sobre aquilo que você era. Sobre aquele corpo que começa a crescer e que nem você entende mais. E que a gente bate a perna ali, no adolescente bate, esbarra e derruba e não é ajeitado. E a gente se olha no espelho e fica aquele conflito. E aí já não bastasse isso, vem uma palavra, vem um peso, vem um bullying, vem um ataque. E aquilo vão gerando marcas. Aquilo vão gerando pavimentos. Às vezes a gente nem quer lembrar, mas lá no inconsciente, a gente constrói uma rua bem pavimentada sobre aquele pensamento lançado, sobre aquele bullying, sobre aquela amizade. E aí sabe o que desencadeia? Pode desencadear uma anulação da autoestima. Então sabe o que eu vou fazer? Como lá atrás eu fui traído, como eu fui deixado de lado, como os amigos não, como eu não fazia parte dos populares, tem isso ainda, né? Então agora eu faço tudo o que me pedem. Eu preciso ser reconhecido por essa amizade. Eu me anulo para poder fazer parte daquele grupo. Eu não consigo dizer não. Eu não consigo me posicionar, porque eu preciso fazer parte. Sabe o que é isso? É uma escolha de quem está vendo em parte. Porque você está vendo o seu posicionamento a partir da tua história que passou, a partir do bullying, a partir da amizade rompida. Você não está vendo a tua história a partir da plenitude de Cristo que habita em você, porque nela você pode se posicionar, você pode dizer não, você pode fluir com integridade. Ou vai para outro extremo, né? Aí eu não tenho amigos, aí eu me fecho, eu não me relaciono, eu não quero ser machucado de novo. Eu não quero que ninguém toque nessa avenida aqui, porque já doeu. Então eu me fecho. E aí você vai tendo como verdades, mentiras que Satanás traz. Não, eu não sou mesmo de amizade. Eu já não era lá dos populares. Então agora é assim mesmo que eu sou. Eu me basto. Todas essas são mentiras. São pensamentos estabelecidos a partir do que nós vivemos. E aí a Bíblia nos diz o quê? Que há amigos mais chegados que irmãos. Esse é um ponto que eu tive que vencer também. Todas as amigas que eu tinha e que eu me entregava por inteiro para a amizade, no momento que eu precisei, fui deixada de lado. Todas. Teve uma que eu viajei para outra cidade me esperando, e quando eu cheguei na outra cidade, a mãe dela, muito envergonhada, me disse: olha, ela foi atrás do namorado, falou que outro dia ela vê você. E eu precisava tanto daquela amizade naquele momento. E eu voltei chorando sozinha. Devia ter meus 22. E aí quando eu cheguei em Cristo, eu era dessas, fechadinha. Não, eu me basto. Me machucou, não vou, agora eu sei de mim. Me feriu, agora eu sei de mim. E daí hoje eu tenho amigas mais chegadas que irmãs. Hoje eu tenho amigas mais chegadas que irmãs. Porque eu falei: Senhor, me cura. Não é um privilégio isso? Eu tenho 40 e alguns. O Senhor quer produzir isso já. O Senhor quer te dar amizades que são mais chegadas que irmãs. Irmãos que te conduzem a esse propósito. Que sabem alinhar e ajustar a sua vida. Que tem uma palavra de Deus. Que contribuem para o seu propósito. Você não perdeu nada quando você entende que o seu tudo está em Cristo. Porque eu perdi aquelas amizades, mas o Senhor tinha amigas mais chegadas que irmãs. É isso que o Senhor tem para você na nova história. Mas você precisa resolver esse passado que te jogou para se fechar, para dizer eu me basto, ou para se anular e correr atrás desesperado. Tudo que você precisa está nele e vai chegar à sua vida. Apenas avance. E aí nós vamos para os relacionamentos. Senhor, na adolescência nós não sentimos tudo intensamente. Tem um neurotransmissor aqui que é a dopamina, que é o que dá o prazer. O prazer não é só ligado ao sexo, gente. O prazer é quando eu como chocolate e sinto alegria. A dopamina, ela faz isso. Mas quando eu sou adolescente,
Eu tenho 1/3. Lembra 1/3? 3 partes. O adolescente só tem uma. Quando você for adulto, você vai ter as 3. Agora você tem 1/3. Por isso que o adolescente precisa de muita intensidade para ele sentir alegria. Às vezes eu faço um negócio super legal, mostro para minha filha. Ela, né? Agora eu entendi. Filha, olha aqui que eu fiz. Legal. Entende? Então precisa ser muito intenso. E aí tudo tem que ser intenso, para que ela sinta satisfação, prazer. Entendendo isso hoje na juventude, você pode olhar lá para trás e ver quantas coisas você sentiu intensamente e que hoje não faz mais nenhum sentido. Não é? Estou pregando. Gente, vocês estão aqui? Mesmo de máscara. Ai, faz assim um pouquinho assim, ó. Amém, vai. Ai, amém. Não é? Você sentiu intensamente e agora a senhora fala, cara, isso não fez nenhum sentido. Mas muitas vezes nessa época, lá naquela época, você pode ter gostado de alguém intensamente. Não, porque é a vida inteira. Ele falou que ele vai me amar a vida inteira. Ele falou que é para sempre e você sentiu intensamente. E daí você pode ter se envolvido intensamente. E pode ter se entregue intensamente, tanto o menino quanto a menina. E aí o que era intenso acaba do dia para a noite. E aí você é defraudado ou defraudada. Sabe o que é defraudado ou defraudada? É quando você tem uma expectativa muito grande. E você põe tudo nela e ela não se cumpre. Aquele que deveria cumprir a parte não cumpre. E daí você é defraudado na sua expectativa, nas suas emoções, naquilo que você sentia. Mas eu achei que era para sempre e não foi. Aí sabe o que desencadeia? O Senhor me disse culpa, confusão nos meus sentimentos. Eu carrego culpa, eu carrego uma confusão naquilo que eu sinto. Alguns vão num nível de confusão, então eu não sei nem se é menino, se eu gosto de menino ou de menina, porque é uma confusão na mente. É lógico que isso tem outras séries de fatores. Mas a mente vai virando uma confusão. E é uma hora, alguns podem se sentir inadequados. Não, como eu fui rejeitada, como ele me deixou de lado, como eu amava e ele não continuou comigo. Então eu sou inadequado, inadequada. Não posso mais viver nenhum relacionamento. Ou eu preciso me super expor para ter o meu valor, né? Tem que valorizar o passe. Não é isso quando a gente abre as redes sociais, o decote, a calça apertada, a exposição. É tempo de nós olharmos para trás. As frases, a conversinha fiada que muitos meninos vão ali na orelhinha. O que você está querendo? O que você está querendo flui da vida de Cristo em você, ou flui de um passado em que você precisa mostrar quem você é? Quando aquele que é completo habita em nós, nós não precisamos mais mostrar quem nós somos, a gente só mostra Ele. E Ele nos justifica. E quando a gente mostra Ele em nós, nós nos sentimos plenos. Amém? Em Cristo há cura e restauração de tudo que vemos em parte, para que nós possamos ver em plenitude. Eu não estou tirando aqui a responsabilidade pelas nossas escolhas. Eu estou dizendo que o Senhor, na sua infinita misericórdia, provê um caminho de arrependimento e perdão, para que sejamos curados e lancemos fora pensamentos que até hoje nós temos carregado. É um tempo de sair da imaturidade, de ver em parte, para a maturidade de quem é completo em Cristo. Porque o Pai tem uma nova história, e como jovens inteiros e completos em Cristo, nós vamos viver essa nova história, amém? Eu quero encerrar com 1 Reis 19, 21, você não precisa nem abrir, eu leio rapidinho, que diz assim: Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa eu abraçar e dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, e então seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, lembra do que fiz contigo. E Eliseu voltou, pegou a sua junta de bois, a matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu a todo o povo. Depois ele partiu com Elias. Elias, o profeta, que procurava agora aquele que sucederia a ele, que é Eliseu. E ele pega e joga a capa. Sabe o que é a capa? É a autoridade. A capa é a autoridade, é o manto profético. O Senhor tem um novo nível de autoridade para aqueles que resolvem o passado. Sabe, coisas que nós estávamos buscando, coisas que nós estávamos pelejando, o Senhor nos diz: eu tenho um novo nível de autoridade. Não é mais agora pelo esforço, pelo braço, é autoridade. Autoridade, irmão, você não faz nada, Deus faz tudo e abre.
Quando eu resolvo o meu passado, eu entro em novos níveis de autoridade, porque eu não sou mais presa. O Senhor me mostrava como um elástico que nos puxa para trás. E aí Elias vai e cobre Eliseu e fala: olha, a autoridade do profeta. Eliseu fala: ó, peraí, eu só vou lá resolver o passado. Eu só vou despedir do meu pai, da minha mãe, vou queimar. Eliseu trabalhava arando a terra, junta de boi. Sabe aquele carrinho que fica 2 boizinhos do lado? Ele trabalhava com aquilo. Ele falou assim: olha, eu vou só lá despedir. Eliseu saiu, ele encerrou esse passado. Ele fechou essa conta, ele encerrou essa história. E ele fez mais. Ele queimou as carroças. Olha, aquilo que eu usava nesse tempo, talvez até hoje você usou isso como justificativa. Talvez até hoje você usou isso para sair desses lugares. Mas o Senhor está dizendo: é tempo de queimar. Não serve mais. E aí, sabe, Eliseu vai lá e queima. Mas sabe o que me chamou a atenção aqui? Ele não queimou e tchau pai, tchau mãe, fui. Não. Ele queimou o aparelho dele. Ele queimou aquilo que servia lá no passado. Serviu ao povo e todos comeram. E o Senhor me dizia assim: quando vocês são curados, vocês saem de uma visão pessoal, da visão do eu, e vão para uma visão de corpo. E tudo que vocês viveram não dói mais e serve para alimentar a outros. Sabe o que eu vou traduzir isso? E ele me lembrava do tempo de espera da Z, da K e da Lu. Ei, Lu, foi um tempo, não foi? 10 anos da pastora Zelinda, acho que o seu próximo, da cá também. Foi um tempo de queimar as carroças. Foi um tempo de queimar aquilo que marcava. Foi um tempo de arrancar tantas coisas. Mas aquilo que elas venceram chega à sua vida. E agora você não precisa mais esperar 10 anos. Porque aquilo que elas viveram e tantas outras serve de alimento. É um alimento sólido. É um caminho preparado. Aquilo que você vence, aquilo que hoje você diz: eu encerro, eu fecho esse ciclo, eu resolvo o meu passado. Isso não vai doer e ainda vai alimentar a outros, vai alimentar a sua casa, vai ser um testemunho de vida, de cura, de restauração. Hein, Aline, tudo que você venceu segue a vida da tua filha. É um alimento sólido para a vida dela, porque ela vai dizer: eu vi a minha mãe viver isso. Coloque-se de pé. E o Senhor me levava a orar nessa hora. Porque para que nós possamos encerrar esse passado, encerrar essa história, nós precisamos de 4 passos, de 3 passos. Nos arrepender pelas escolhas erradas, porque o Senhor trouxe luz, o Senhor trouxe entendimento. E o primeiro passo é que nós nos arrependamos pelas escolhas erradas no tempo de meninos. Ok, a imaturidade estava ali, o meu cérebro não estava formado, mas nós fizemos escolhas erradas. Então o primeiro passo, porque a chave para que nós possamos acessar uma história nova é o arrependimento. Então o primeiro passo, eu e você precisamos nos arrepender das marcas que nós deixamos, das escolhas erradas. O segundo passo, nós precisamos nos perdoar. Ei, você precisa se perdoar. Você precisa jogar fora a culpa. Você precisa jogar fora a culpa pela meninice. Porque nós carregamos culpas das quais o Senhor já levou. E nós ficamos buscando a culpa. E o Senhor olha e fala: mas eu já joguei no mar do esquecimento, eu não me lembro mais. Nós temos que nos livrar dessa culpa. E também precisamos liberar perdão. Porque assim como aquele caso daquelas irmãs, em que a filha tinha uma fatura, uma cobrança com a mãe. Quando o Senhor a cura, ela consegue entender a limitação daquela mãe naquele tempo. Ei, olhe para as histórias dos seus pais. Olhe para a história daqueles que te cercaram, por pior que ela seja. E reflita comigo se eles viviam a partir da mente de Cristo. Reflita comigo se o que foi produzido foi a partir da vida de Cristo. Reflita comigo se o abandono, se o deixar de lado veio do Cristo que habita neles. E certamente você encontrará um não. Do mesmo modo que o perdão vem sobre a minha vida, parte do encerramento desse passado é você liberar esse perdão. Amém? Feche os seus olhos. Pastora Zelinda, vem aqui comigo, vem orar comigo. Feche os seus olhos. Se o louvor puder me ajudar. Eu sei que muitas coisas o Senhor pode ter trazido, mas eu só sei de uma coisa, é aquela que interessa. É um tempo de deixar esse passado para trás. É um tempo de acabar com essa história.
É um tempo de encerrar essa história. É um tempo de fechar faturas. É um tempo de fechar faturas de cobrança. Estradas que nos levavam por pensamentos de cobrança. É um tempo de quebrar todos esses caminhos, nos diz o Senhor. Senhor, nós queremos nessa hora colocar diante do Senhor as nossas vidas. E nós queremos declarar, Senhor, em primeiro lugar, nós queremos nos arrepender pelas escolhas erradas da meninice. Pelas escolhas erradas, Senhor, quando nós não entendemos aqueles que o Senhor colocou como nossos guias, como os nossos cuidadores. Como aqueles que mesmo em momentos de erros, em momentos de não acertar, mas estavam ali tentando nos guiar, nos proteger. E nós fomos fazendo escolhas erradas. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa para que nós sejamos, Senhor, livres. Para viver o tempo da maturidade que é a Tua vida em nós. Sem nenhuma marca. Nós queremos também, Senhor, perdoar a nós mesmos. Senhor, eu declaro sobre a vida de cada jovem nesse lugar, que toda a culpa, todo o peso pelas escolhas erradas, todo o peso por comportamentos inadequados, todo o peso vivido na infância, vivido na adolescência, pelas escolhas, pelos caminhos tomados, que formaram pensamentos e sofismas, eu declaro que toda cadeia de culpa é quebrada nessa noite, Senhor. Eu declaro que situações que até hoje estavam guardadas, estavam ali alicerçadas no pensamento, eu declaro que vem a luz. Eu declaro um tempo de você conseguir falar, de você conseguir expor, não para que seja perdoado, porque o Senhor já te perdoou, mas para que seja curado, para que você seja curado. Eu declaro um tempo de trazer luz às situações mais profundas, para que haja cura e toda a culpa seja lançada fora, em nome de Jesus. E nós queremos também, Senhor, liberar o perdão, porque nós somos alvos desse perdão. Nós fomos alcançados por esse perdão. A Tua graça nos alcançou, a Tua graça nos remiu, a Tua graça nos deu a Tua vida. Não fomos nós que te escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu primeiro. Talvez ali Paulo falou: olha, me traga Marcos, ele é útil. Mas o Senhor nos escolheu quando nós não éramos úteis. O Senhor nos escolheu e nos amou conhecendo quem nós éramos, a nossa história. E não há nada da nossa história diante do Senhor. Só há a vida do Teu Filho em nós. De modo que nós te pedimos nessa noite, Senhor, nos ajuda a liberar perdão aos nossos pais, as situações de rejeição, de abandono. Nós queremos declarar o perdão sobre a vida deles. Nós queremos que aqueles que ainda são presos pelas cadeias da falta de perdão, que nessa noite sejam quebradas. Que o Teu Santo Espírito constranja do Teu amor que é suficiente. O vínculo perfeito que é o Teu amor, que nos sara, que nos cura e que nos capacita a perdoar. Não é um sentimento de perdão, é uma decisão de viver o Teu amor. Eu declaro um tempo de perdão sobre a vida de cada jovem nesse lugar. Eu declaro um tempo de perdão que encerra, que fecha faturas, que encerra ciclos e que destrói fortalezas de pensamentos. E eu envio, Senhor, cada jovem para um tempo de maturidade. A maturidade de quem entende o que carrega. A maturidade do Cristo que habita em nós. A maturidade daquele que fala, que pensa e que sente. Não a partir da história, não a partir da marca, mas a partir da tua vida. Eu declaro sobre você que me assiste, você que tem carregado fardos. O Senhor me fala de uma pessoa que carrega fardos, carrega um peso e sente na coluna, sente o peso, sente a culpa de situações da infância, da juventude, da adolescência. O Senhor alinha a sua vida nessa hora, o Senhor alinha a sua coluna, porque o fardo, o peso foi tirado pela cruz. E Ele nos deu o fardo dele que é leve e suave. Ele tomou sobre si o fardo. E eu declaro que o teu corpo físico reflete isso. A tua postura, a tua coluna endireitada.
pelo amor e pelo poder de Cristo. Eu declaro cura física. Eu declaro o fim de todo o processo de dor no corpo que reflete essas cadeias. Eu declaro, Senhor, que esses ciclos que nos levavam às dores pelos gatilhos do passado, dores pelas marcas do passado, dor de cabeça, dor nos rins, ansiedade, medo, todos os gatilhos ligados ao passado nessa noite caem por terra em nome de Jesus. E eu declaro cura sobre o seu físico. Eu declaro uma cura que flui da sua mente, da sua alma e dos seus sentimentos curados pelo Senhor. Eu abençoo a sua vida e eu envio cada jovem nesse lugar para construir em plenitude uma nova história em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.